Boa noite. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, o Senhor nos trouxe até aqui, te somos muito gratos por isso. Muito obrigado porque temos a chance de estarmos na tua casa, entre pessoas que te buscam, pessoas que buscam a tua face e que te adoram. E é muito bom estar no meio dos louvores, é muito bom estar na presença de nossos vizinhos de eternidade. E queremos, meu Deus, suplicar que o Senhor fale conosco mais uma vez hoje. Que o teu Santo Espírito esteja entre nós, andando aqui entre essas cadeiras, tocando no meu coração, me inspirando e conduzindo as nossas atenções, os nossos espíritos até o teu trono, Senhor. Para que, se há na mensagem de hoje alguma lição emergencial para alguém que está aqui, que nós não passemos por alto, que ela saia daqui com esse tesouro que o Senhor planejou para ela. Fica conosco então, meu Deus, somos teus, somos pequenos, dependemos de ti, e é no nome de Jesus que o fazemos. Amém. Muito bem, amiguinhos, chegamos ao final da nossa série. Eu espero, honesta e sinceramente, que ao longo dessas conversas que a gente teve nas últimas 3 semanas, quem assistiu, possa ter se convencido da centralidade da questão da confiança na palavra de Deus. A Bíblia, para mim, ela tem como tema central, crucial, esse. Você, ser humano, que, como a gente viu na semana passada, é naturalmente cego, é naturalmente surdo, é louco, é extremamente vulnerável, a sua vida é fugaz. Você precisa aproveitar a vida que Deus te deu para aprender a desenvolver ao longo do curso dela a confiança em Deus. Esse é o sentido da vida, esse é o propósito maior da sua vida. Se você passou a sua vida toda cuidando de outras coisas quaisquer, você não atingiu o propósito para o qual você foi criado. A sua vida existe para isso, para chegar a estabelecer um relacionamento de confiança com Deus. E o fato é que eu gostaria de, nessa nossa última conversa, ponderar com vocês que qualquer ênfase que a gente dá à Bíblia pode ser perigosa. Qualquer assunto que você sublinha, que você negrita, que você fala demais, pode ter um efeito negativo. Você fala muito de graça, pode ser problemático. Você falar muito só de justificação pela fé, pode ser ruim, por mais maravilhosos que sejam esses assuntos. Se você falar muito de salvação, isso pode ser perigoso também. Você tem que falar de outras coisas também. Você tem que falar da eclesiologia, você tem que falar de uma penca de outras coisas. No caso da confiança, existe um perigo nesse tema, que eu gostaria que vocês não incorressem nele. São, na verdade, 2 perigos. O primeiro grande perigo é o da pessoa que confunde confiança em Deus com imobilismo. Eu confio em Deus, então eu espero de braços cruzados Deus fazer tudo o que Ele quer fazer na minha vida. Eu confio em Deus, que Ele vai me levar para onde Ele quiser, por isso eu não saio de casa. E se Ele quiser que eu saia de casa, Ele vai, de algum jeito, me arrastar para onde Ele quer que eu vá. Isso é um erro. Em nenhum momento Deus fala isso. O Belisário Marques, o psicólogo adventista, ele fala, numa das palestras dele que eu ouvi, ele falou que um erro absurdo dos jovens que ele conhecia na igreja era o erro do jovem que espera Deus jogar no colo dele a pessoa certa. Deus está preparando a alma gêmea em algum canto do universo e Ele vai jogar essa pessoa no seu colo e vai ser um encaixe perfeito e todas as minhas necessidades, as minhas carências, as minhas lacunas vão ser supridas milagrosamente e vai ser isso, eu vou ser feliz para sempre.
com uma pessoa que Deus está me preparando. E aí o tempo passa e a pessoa perfeita não aparece. Porque Deus não prometeu fazer nada disso. Deus prometeu, quando muito, te dar sabedoria para enxergar as pessoas, mas o risco é teu, a responsabilidade continua sendo tua pela escolha. E isso a gente pode transportar para uma porção de outras coisas. Eu lembro, no meu último ano da faculdade, quando eu fiz um estágio que foi uma droga, um estágio idiota, medonho. Eu não aprendi porcaria nenhuma naquele estágio inteiro, mas eu fiquei o ano inteiro naquele estágio, meu último ano da faculdade, quando eu devia estar me preparando para um estágio onde eu ia ser efetivado, onde eu ia estar me preparando para direcionar a minha carreira. Eu fiquei o tempo todo lá porque era um estágio que tinha uma bolsa um pouquinho melhor, me fazia poder comprar 2 CDs por mês e não um só, nos outros, como era nos outros. E porque dava muito trabalho procurar estágio. Naquela época, o estágio era uma coisa meio escassa. Hoje é mais comum, mais fácil. Mas naquele tempo era muito difícil, então eu fui ficando. E ficando muito na base do Deus sabe o que faz. Se foi esse o estágio que Ele me deu, então eu vou ficar por aqui. E parei de procurar. Isso é um erro absurdo. Deus não quer que a gente pare. Deus não quer que a gente deixe de tomar decisões e deixe de tomar posição. Isso é um uso ilegítimo da doutrina da confiança nele. Você precisa confiar, mas precisa andar. Se Deus colocou um sonho, um projeto, uma visão para você, você deve ir atrás dela e fazer e pagar o preço que for necessário para chegar até ela. Não esperar que Deus vai abrir o mar vermelho toda vez. Outra questão que é associada a isso é a do cristão inconsequente. Eu tenho um amigo que é um advogado criminalista que trabalhou muito tempo para a instituição religiosa. Então apareciam lá muitos irmãos de fé. Então aparecia lá o sujeito que era filho de ancião de igreja, que apareceu com a Bíblia embaixo do braço, mas que tinha o costume, talvez por distração, não sei, de roubar carros e vender no Paraguai. Né? E ele entrava no escritório e falava, doutor, dá para a gente falar rápido que eu tenho que pregar hoje à noite na minha igreja e tal. E ele foi vendo esse mesmo padrão se repetindo várias vezes. Tinha o cara que era traficante de drogas, tinha o cara que era pedófilo, tinha, enfim, todo tipo de sujeira que você pode imaginar, entre pessoas que tinham uma casca de santidade maravilhosa e eram bons cristãos o tempo todo. E a conclusão a que ele chegou, ele falou, Marco, eu cheguei à conclusão de que tem alguma coisa no nosso discurso, tem alguma coisa na nossa prática de igreja que faz com que as pessoas sejam inconsequentes. No fim vai dar tudo certo, porque a gente confia em Deus. Eu posso dar umas deslizadas aqui, porque ninguém é perfeito mesmo, mas no fim vai dar tudo certo. Deus vai me salvar, eu sei a verdade. Eu sou melhor do que muita gente. Uma outra forma de expressão disso é o sujeito que faz o trabalho dele mal feito, porque acha que vai dar tudo certo no fim. Imagina o meu trabalho como advogado, eu analisando um contrato, eu analiso de qualquer jeito, deixo passar um monte de furos no contrato, porque eu confio em Deus. Então eu acho que vai dar tudo certo no meu trabalho e nunca alguém vai chegar e esfregar na minha cara o erro absurdo que eu cometi. A gente vai aprendendo, na verdade, que isso é um uso ilegítimo da doutrina da confiança. Outro perigo desse discurso, que eu queria comentar com vocês hoje à noite, tem a ver com uma noção errada de para que serve confiar em Deus. Você já se convenceu de que desenvolver uma relação de confiança é a coisa mais importante. Você já se convenceu de que isso deve acontecer mesmo nos momentos mais tenebrosos da sua vida, quando parece que Deus está em silêncio, que Ele te esqueceu, que está escuro. E você, nesses momentos, são os momentos que você está sendo convidado de forma mais eloquente ainda a desenvolver confiança em Deus. Mas para quê? Qual que é o produto disso? Qual que é
o resultado disso na minha vida? Por que eu devo desenvolver confiança em Deus? Outro dia eu estava lendo um artigo de um pastor americano que ele fez um comentário muito interessante. Ele falou assim: todo mundo tem sonhos para os filhos. Todo mundo quer que os filhos sejam bons cristãos, mas super bem-sucedidos na vida, né? Tenham conforto, vivam bem, tenham ótimos casamentos e tenham uma saúde maravilhosa. Agora, é engraçado que ninguém espera que o filho, no fundo, ninguém gostaria que o filho fosse um missionário no Iraque, que fosse lá converter a irmandade muçulmana, né? Está matando todos os cristãos lá. Ninguém espera que o filho abdique da sua carreira para abrir uma clínica para dependentes químicos aqui na periferia de São Paulo, por um profundo senso de missão. Para que serve a nossa confiança em Deus? A confiança em Deus serve para a gente ter uma vida confortável? A gente aprende a confiar em Deus para que as coisas deem certo na nossa vida? Foi para isso que Deus nos chamou a confiar nele? É legítimo esperar isso? É legítimo esperar que Deus vai fazer com que os nossos sonhos de glória terrena, de conforto, de uma aposentadoria tranquila, de uma vida com saúde maravilhosa e o que quer que seja, e bem-estar e sucesso financeiro, esse é um fim legítimo que a gente pode esperar de Deus? Lembrando que João Batista morreu decapitado, que Estevão morreu apedrejado no auge da vida deles, que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, e outros tantos exemplos. É legítimo a gente esperar que esse seja o produto da confiança? Eu vou confiar em Deus, porque assim as coisas vão dar certo na minha vida, e eu vou ter a velhice do pai rico, pai pobre, uma velhice confortável, sem problema com dinheiro, né, super tranquilo, e assim Deus quer fazer isso porque Ele quer, na verdade, que eu dê ofertas poupudas até o fim da minha vida na igreja. É uma expectativa legítima essa ou não? O personagem a quem a gente recorreu boa parte dessas conversas que a gente teve nesse último mês foi Jó. E Jó tem um detalhe bem curioso na história deles, não sei se vocês já repararam. Jó era o sujeito que aconteceu todas aquelas desgraças na vida dele, ele foi alvo de uma disputa entre Deus e Satanás. Satanás acusou Deus de proteger a Jó, então Deus permitiu que Satanás acabasse com todo o patrimônio dele, matasse os filhos dele e fizesse com que ele ficasse com feridas na pele, lá sentado no chão, se coçando com um caco de telha, para então ver se ele ia quebrar a relação de confiança que ele tinha com Deus ou não. E ele passou no teste e ele não quebrou. E as pessoas falam que Jó foi um cara super paciente, né? Não a paciência de Jó. Mas se você continua lendo o relato, você vê que ele foi tudo menos foi paciente. Ele continuou sendo confiante em Deus, mas ele deu lá os seus streamlix, bateu perna, esperneou, exigia que Deus viesse e respondesse por que ele estava passando por aquilo tudo. E exigiu, e esbravejou e falou: não, eu não entendo o que eu estou passando por isso, eu quero que Deus venha aqui e me explique por que eu estou passando por tudo isso. Isso tudo sem quebrar a relação de confiança em Deus. Deus deu, Deus tirou. Ok, não tem problema nenhum. Eu não vou me revoltar contra ele, mas eu exijo respostas. E aí, no final da história, o que acontece? Deus chega para Jó e fala: Jó, você mandou eu vir aqui, você exigiu que eu viesse até aqui, eu vim. Agora, Jó, me diz uma coisa, onde você estava quando eu criei o mundo? Jó, você sabe qual é o tempo de parto dos cabritos montanheses? Jó, você sabe por que a águia faz esse trajeto no céu? Jó, você sabe por que o mar fica sempre naquele canto da praia e ele não invade
a terra e ele mantém a sua regularidade. Jó, você sabe isso? Jó, e, enfim, encheu Jó de perguntas, as quais Jó não podia responder, e no fim, falou, então tá, Jó, ok? Tchau. Virou as costas e foi embora. Você e eu sabemos o que aconteceu, porque a gente tem o livro de Jó para ler. Ele não tinha o livro de Jó para ler, ele não sabia. Tanto quanto a gente sabe, Jó termina a vida dele sem saber por que ele passou por tudo aquilo que ele passou. Então, o que eu aprendo com isso é que tem uma coisa que a confiança em Deus não garante para a gente. E essa coisa são respostas. Não está errado perguntar. Porque, mesmo perguntando, diz a Bíblia que Jó não pecou. Mas não é legítimo esperar que a gente vá ter as respostas de por que a gente passa pelas coisas que passam na vida. A gente vai saber isso só do outro lado do rio. Só depois que a gente estiver lá, junto com Cristo, a gente vai poder perguntar para Ele. Até lá, Ele não garantiu respostas. Você pode até intuir, ter uma intuição, ter um feeling, né, de por que Ele fez tudo o que Ele fez, mas não é para isso que Ele te convidou a confiar em Deus. Ele não está falando, confia em mim que eu vou te dar respostas. O aspecto que eu acho que é importante para a gente meditar hoje é a gente é chamado a confiar em Deus porque um dia tudo vai chegar ao final. É o coda, é o símbolo da música, como você falou muito bem, que aponta o lugar em que o músico deve ir para o final da música. Deus colocou um coda na história do universo, a gente conhece esse coda. No livro de Daniel, a gente tem lá a história, lá por volta do ano 550 a.C., em que o rei Nabucodonosor tem aquela visão daquela estátua com a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro misturado com ferro. E aí vem uma pedra e bate na estátua e destrói aquela estátua. E o Nabucodonosor ficou muito impressionado, né, teve aquela história toda. Daniel vem e fala, olha, Deus me revelou o que significa o teu sonho. E o teu sonho significa uma sequência de impérios. O teu império, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Depois virá um outro império. E depois desse império, um terceiro império. Depois desse terceiro império, um quarto império muito, muito poderoso. Mas depois desse quarto império, nunca mais haverá um outro império tão hegemônico e com uma abrangência territorial tão enorme quanto esses quatro, né? E a gente pega a história e depois chega em Daniel 7 e aparece aquela outra visão, a visão dos animais, que repete mais uma vez essa sequência de reinos, e aí acrescenta-se uma série de detalhes sobre cada um desses reinos. Por exemplo, a gente associa se a cabeça é Babilônia, cabeça de ouro da estátua, o peito, o reino que vem na sequência, a história fala para a gente que é a Medo-Pérsia. E depois, a Grécia de Alexandre Grande. A Grécia, na estátua, o ventre da estátua é de bronze. E Joséfo, o historiador, descrevia o exército de Alexandre como os homens de bronze subindo do mar, porque a armadura deles era de bronze. Então, tem uma série de detalhes fenomenais nessas profecias e que mostram para a gente que lá em 550, em 600 a.C., depois 550, no capítulo 7, Deus já sabia exatamente para onde esse mundo ia, e Ele sabia exatamente o que ia acontecer, e tudo o que Ele descreveu foi sendo cumprido na história à exatidão. No capítulo 8, de Daniel, ele chega ao ponto de dar nomes aos bois. Ele fala, olha só, o reino que vai vir depois da Medo-Pérsia é o reino da Grécia. Você não precisa mais
consultar um livro de história para saber de quem que ele está falando. Ele já fala, é o rei da Grécia. E esse rei da Grécia tem um chifre na cabeça, né, que é um carneiro, e esse chifre simboliza o primeiro rei, que é um rei muito impressionante. E aí a gente conhece pela história que está falando de Alexandre o Grande. E a coisa evolui a um tal ponto que a gente chega à conclusão de que esse mundo, com essa sucessão louca de reinos e presidentes e governantes e PT e PSDB e MDB e Arena e não sei o quê, tem um governante soberano cuidando para que as coisas cheguem a um final, cheguem a um determinado estado de coisas. A história, a profecia me mostra um Deus sereno no comando das coisas. Não quer dizer que ele escolhe um ou escolhe outro no detalhe, que ele influencia para que a gente vote num ou vote no outro. Quer dizer que ele, nas linhas macro, está dirigindo o mundo todo para um destino final. E a segunda conclusão que eu chego é que, se tudo que estava profetizado para acontecer já aconteceu à risca, qual é a expectativa que eu devo ter quanto às coisas que estão profetizadas também e que ainda não aconteceram? E o que falta acontecer? Falta vir aquela pedra e bater no pé da estátua, que é o tempo em que a gente está vivendo hoje, e colocar fim na sequência de reinos desse mundo. E vai estabelecer um reino que nunca vai passar, é o que diz a profecia. E a pedra, a gente conhece pela profecia, pela Bíblia, a pedra é um símbolo de Cristo. E se ela vai colocar fim à sequência de reinos, não pode estar se referindo à primeira vinda de Cristo. Mesmo porque Cristo veio durante os dias da perna de ferro, não dos pés de barro. Ele está falando da segunda vinda de Cristo. A vinda, a promessa que é, na verdade, a grande tônica do Novo Testamento, é repetida mais de 300 vezes. Só no último capítulo da Bíblia, 3 vezes é repetido: certamente cedo venho, eu certamente cedo venho. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente cedo venho, ora vem, Senhor Jesus. Isso é repetido 3 vezes. A Bíblia praticamente termina com essa profecia maravilhosa, fantástica, dizendo que se tudo para trás aconteceu tão perfeitamente, isso que está profetizado para o futuro também vai acontecer. Você pode confiar nisso. Um Deus que fala o que vai acontecer antes de acontecer é confiável. E o que acontece depois da volta de Jesus é céu. A Bíblia descreve o céu com tintas muito vívidas, né? com cores fortes. A Bíblia fala de uma cidade com ruas de ouro, um muro com pedras preciosas. A cidade tem muros de ouro e as portas, cada porta é uma pérola gigantesca. E dentro dessa cidade tem um mar de vidro misturado com fogo, e perto desse mar de vidro misturado com fogo, uma árvore maravilhosa que dá 12 frutos diferentes, um fruto a cada mês do ano, e fala de leões pastando junto de carneiros, e as pessoas vivendo em plenitude, né, em harmonia. Mas eu fico pensando, o mundo pode não ter hoje ruas de ouro, mas tem Dubai. E tem alguns shopping centers em São Paulo com um mármore finíssimo no chão. E as pessoas que moram no mármore, sobre o mármore, ou moram em grandes mansões, não parecem ter grandes vantagens existenciais sobre mim e sobre você, na verdade. O problema básico delas não foi resolvido. Então, para que eu vou me preocupar em estar num lugar com ruas de ouro? Que vantagem Maria leva? Né? É que o ápice da descrição do céu não está aí. Ele fala das ruas de ouro, ele fala do ambiente, ele fala do que vai acontecer com os animais, ele fala do que vai acontecer, de como vai ser o lugar que ele está preparando,
Mas o ápice da descrição do céu está em Apocalipse 21, versos 3 e 4. E diz assim: eu ouvi um alto brado que vinha do trono, dizendo: atenção, a morada de Deus agora está entre os homens, e ele morará com eles, e eles serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles, e será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas antigas já passaram. O ápice da descrição do que é o céu, do que é o paraíso, do que é a eternidade, é você e eu vamos viver no mesmo ambiente que o próprio Deus. A gente vai viver em comunidade, sem medo de ser fulminados, sem medo de ser destruídos. E a gente vai viver em comunidade uns com os outros, sem dor, sem choro, sem pranto. Isso quer dizer que nós vamos viver em comunidade uns com os outros, sem separação, sem falhas de comunicação, sem incapacidade de comunicação, sem ninguém com uma agenda oculta, sem traição. A gente vai viver em comunidade, no ambiente em que o próprio Deus vai estar em pessoa. Então, para que você é chamado hoje a confiar nesse Deus? Por uma razão simples. Ninguém confia naquilo que não conhece. Ninguém desenvolve confiança genuína em alguém com quem não se passou muito tempo, com quem você não desenvolveu uma intimidade. Eu mencionei para vocês o que acontece com os meus meninos quando eu falo para eles pularem, né? Eles fecham os olhos e pulam, porque eu já peguei os meninos no colo milhões de vezes, eles sabem o que eu sinto por eles, eles sabem a minha capacidade de segurá-los. E eles sabem que eu consigo analisar melhor do que eles distâncias e alturas, e eles confiam em mim. Você está sendo chamado hoje para confiar em Deus, não é para ter uma velhice tranquila. Não foi isso que Deus prometeu. Ele falou que no mundo você vai ter aflições. Se Ele conseguir te dar uma velhice tranquila e te dar o que mais você precisa, com certeza Ele vai te dar, porque Ele te ama muito. E Ele quer te dar essas coisas todas. Romanos 8 diz: aquele que não poupou o próprio filho, também não dará com ele todas as coisas de que você realmente precisa? Com certeza quer, Ele quer dar. Mas a coisa principal é que você desenvolva um relacionamento com Ele de familiaridade tão profunda que quando chegar a hora de Ele voltar a essa terra, você fala: agora sim, eu vou dar continuidade na relação que eu já estou construindo com Ele. E o céu não vai parecer esquisito para você. E você vai estar na presença de Deus do mesmo jeito, ou de um jeito melhor, um jeito que Paulo, em Coríntios 13, diz que é sem um véu, né, cobrindo, face a face. Você vai dando continuidade à relação que você já começou aqui e agora, no meio da balbúrdia, no meio da bagunça, no meio da confusão, no meio do sofrimento dessa terra. Essa é a razão pela qual Deus está chamando a gente para confiar nele, para repousar nele. Porque o que Ele quer é que quando o céu chegar, a gente esteja familiarizado com Ele. E viva no nosso habitat natural. O habitat em que Deus está também. Em 1997, eu cantava no Coral Carlos Gomes do UNASP. E a gente todo ano fazia, quase todo ano a gente conseguia fazer um retiro logo no começo do ano para entrosar os novatos, né? Enfim, a gente ia para algum acampamento, algum lugar, bagunçar um pouco e para as pessoas se conhecerem e tal, para as coisas fluírem melhor ao longo do ano.
E naquele ano a gente foi para o acampamento que existe aqui no Rio de Janeiro, Saturnina. E lá eu conheci uma menina chamada Vanessa, que era de Maringá, e tinha 17 anos, veio para a faculdade do NASP estudar fisioterapia. E a gente conheceu e conhecia outras tantas pessoas, mas eu lembro bastante dela porque ela era do tipo que todo mundo gosta da pessoa imediatamente, sabe? Aquela menina expansiva e que, de repente, todo mundo já adora a menina. E tanto é assim que ela fez amizades, um monte de amizades naquele período, e no primeiro recesso que houve, naquele primeiro semestre de 97, naquele feriado maior do internato, né, quando é dada a oportunidade para os internos voltarem para suas casas, ela convidou uma amiga, a Karen, que frequenta a Home Church de Perdizes, para ir com ela até a casa dela. E o pai dela, então, veio de Maringá para buscar a filhinha dele, de 17 anos, a Vanessa, e a amiguinha dela. Eles, então, entraram no carro, pegaram aquela estrada desgracenta da BR-116. E a verdade é que eu não sei muito bem o que aconteceu. Me parece que ela tirou o cinto de segurança, ela estava no banco do passageiro, tirou o cinto de segurança porque estava com calor, tirou aquela blusa, para tirar a blusa. Naquele momento, o caminhão estava na frente, parou abruptamente, o pai dela não conseguiu brecar, bateu o carro na traseira do caminhão, ela bateu o rosto no painel do carro, quebrou o nariz e sufocou com o próprio sangue. E foi um choque absurdo quando a gente descobriu que a Vanessa tinha falecido. Apesar do choque profundo, eu não estaria falando desse caso mais de 15 anos depois disso acontecer, se não fosse um detalhe. A Karen contou para a gente que eles permaneceram ali um longo período e depois veio um transporte que levou todo mundo para Maringá, onde foi o sepultamento dela. E o caminho inteiro, praticamente, aquele pai que tinha acabado de perder a filha de 17 anos, e se a gente que conhecia pouco já amava aquela menina, imagina o pai, o tipo de relação que ele tinha com ela. Mas o trajeto inteiro, aquele pai foi cantando. E ele cantava uma música que eu acho que você conhece, aquela que fala: Deus sabe o que vai dentro da alma, Deus ouve a oração suplicante, Deus vê sua angústia e o acalma, Deus faz de você um gigante. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu. Ele foi cantando essa canção. Essa canção que foi composta pelo Valdecir Lima 10 dias depois do falecimento do pai dele. E aquele homem que tinha acabado de perder a filha cantou essa canção. A canção que fala: Deus sabe o que vai dentro da alma. E se a vida levou os castelos que você construiu, não deixe que ele leve os seus planos, porque Deus sabe o que está passando, Ele ouve e Ele vê. Eu nunca mais esqueci dessa história, e eu fico pensando que, quando Jesus fala, no mundo tereis aflições, Ele está falando, um dia você vai sofrer. Um dia a dor vai bater à sua porta. Você pode escolher a música que você vai cantar nesse dia, agora. Pela relação que você tem com Ele, e que você alimentou hoje. Ninguém sai cantando Deus sabe, Deus ouve, Deus vê do nada. De repente o cara sai cantando uma música dessa. Não, isso é fruto de uma relação que foi construída ao longo de anos. Da onde vem uma confiança dessa? Da onde vem uma relação desse tipo com Deus? Vem de ser alimentada muitos e muitos dias.
Você pode estar escolhendo hoje a canção que você um dia vai cantar. E não fale que Deus não avisou, Ele avisou, você vai ter aflições, a chuva, a tempestade vai cair tanto sobre a casa construída sobre a rocha, como sobre a casa construída sobre a areia. E nesse momento, queira Deus que Ele nos encontre confiando nele e cantando as canções certas. Porque um dia está profetizado. Toda lágrima e toda dor vão passar. Isso tudo vai ser passado. E o que vai valer de fato é: você aprendeu a confiar em Deus ou não? Que Deus os abençoe para que nós que estamos aqui hoje, você que está me assistindo em algum momento, em algum lugar, que a gente esteja nesse grupo. O grupo dos que aprenderam a confiar em Deus. E que vão poder glorificá-lo naquele momento com uma sabedoria que outras pessoas não conseguiram alcançar. Vamos nos levantar para fazer uma oração? Bom Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos dá a oportunidade, meu Deus, de desenvolvermos um relacionamento contigo que redunde em confiança e que nos fará atravessar as agruras e as tempestades dessa vida com uma atitude que o mundo não entende, uma atitude que o mundo não conhece e que vai nos preparar para o ambiente que o Senhor está organizando para nós e que para onde o Senhor vai nos levar, segundo está profetizado muito em breve. Meu Deus, que nós saibamos viver de forma confiante, da forma correta, com a confiança saudável em Ti, que vem de um relacionamento profundo contigo, de uma tal forma que as pessoas que nos rodeiam possam olhar para a gente e ver que nós temos mantido essa relação num nível diferente do que elas imaginavam ser possível. E que isso seja para elas uma fonte de estímulo, uma fonte de inspiração. Fica conosco, meu Deus, dá-nos ainda muitas alegrias e muitas vitórias, que no nosso próximo encontro nesse lugar possamos estar em ótimas circunstâncias, mas se nada disso acontecer, meu Deus, que pelo menos o Senhor nos encontre confiando em Ti, olhando para Ti e sabendo que de Ti virá a salvação. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém.